O rococó é o grande estilo francês do século XVIII. Muito embora ele tenha uma marca que o aproxima do barroco, que é o espírito decorativista, ele não deve ser confundido com o barroco, que é um estilo surgido na Itália no finalzinho do século XVI, mas que vai ter a sua grande duração, expansão pelo século XVII, chegando ainda em alguns países no século XVIII, no início do século XVIII, e o rococó surge na França no século XVIII, não tem nada de contra-reformista, não está voltado, como o barroco estava, à conversão do gentio, ao contrário, ele é um estilo que pouca preocupação teve nessa área, a ponto de de não ter sido utilizado na França, por exemplo, dentro de ambientes religiosos. O rococó é um estilo mundano, por assim dizer, dada a sua sensualidade, dada a sua leveza. Então, além de não ser, portanto, um estilo destinado à conversão, a aumentar o rebanho da Igreja Católica pelo mundo, ele é também um estilo vinculado, sociologicamente falando, à aristocracia e não ao poder real, nem à igreja, Embora ele tenha aparecido em igrejas, Minas Gerais, Ouro Preto, por exemplo, você encontra muito o que as pessoas chamam de barroco mineiro, Não é barroco, a rigor é o rococó, aquele estilo gracioso, adornado, mas cujos enfeites de ouro são feitos de forma comedida e que dialogam com o vazio, com o branco, com tons pastéis ou mesmo com as pinturas de marmorização muito suaves, Então esse é o rococó, é um estilo leve, um estilo que Watteau, Fragonard, François Boucher, o próprio Falconet, na Itália também, o Long, Guardi, e ainda Tiepolo, são artistas que se afastam já do barroco, daquele sentido de uma arte persuasiva, uma arte combativa que o barroco possuía, de falar das passagens da vida de Jesus e tudo. Não. Agora, o rococó não vai ter essa preocupação. Então, ele é muito mais leve. Há uma historiadora, uma amiga muito querida, que disse: se você está com algum pecado muito barra pesada, vá rezar numa igreja barroca. Mas se os seus pecados são todos pecadinhos de nada, então pode rezar numa igreja rococó, que está tudo bem. Ele tem, na verdade, essa leveza. Ele pertence a uma época que a Contra-Reforma está em declínio. No Brasil, os jesuítas, a partir de 1759, são expulsos. E por outro lado, é uma época que é um período chamado, inclusive, mundano, que vai de 1750, que é o Tratado de Madrid, até o início da independência. E é esse o período também que ele vai acontecer, junto com outros estilos também, com uma forma tardia de barroco, mas ainda com estilos que já se renovam na direção do neoclassicismo e que a gente vai ver oportunamente. Então é isso, vamos falar sobre esse estilo gracioso, feminino, que tem um certo gosto pelo adorno, mas que trafega no terreno de uma delicadeza que é incompatível com o barroco. Ele é muito mais gracioso e leve, tá bom? O rococó é um estilo gracioso, feminino, marcado pela leveza, pela graça e pela alegria. Ele está relacionado à vida aristocrática, tendo se inspirado originalmente nos temas galantes das festas da nobreza e nos cuidados das aristocracias de todos os países onde ele se fez presente. A nobreza tem importância essencial na organização política de países como a Inglaterra, França, Áustria, Alemanha, nos quais um
um conde, governante de um condado, um marquês, general da marca, ou seja, da fronteira, ou um fidalgo, alto funcionário da Casa Real, desempenhavam funções necessárias ao funcionamento da máquina administrativa absolutista. No início do século XVIII, essa aristocracia ganhava crescente prestígio na organização da monarquia antes que fosse ultrapassada pelo projeto do Estado liberal abraçado pela burguesia. As produções primevas do estilo aparecem no chamado grotesco, espécie de painel adornado com flores, padrões fitomórficos, jarras, figuras humanas e outros motivos em relevo de estuque, em afresco ou em tapeçaria, com função estritamente decorativa, todos eles marcados por certa delicadeza e requinte. O artista a ser ressaltado entre os primeiros grandes nomes da época Rocaille é sem dúvida Jean-Antoine Watteau, introdutor do gênero da fête galante na pintura francesa, reacendendo a temática do Jardim do Amor, já conhecida desde épocas remotas da história aristocrática europeia. Nessas representações, jovens vestidos com roupas aparatosas aparecem num ambiente idílico, ajardinado, como nos quintais das mansões aristocráticas, onde despendem seu tempo sem preocupações maiores, além de seu próprio divertimento. Uma vida vazia de sentido espiritual que talvez explique o clima de melancolia sugerido nos seus ambientes naturais. Essa temática irradia-se entre outros artistas de seu tempo, fazendo com que o estilo em formação não tivesse aquele caráter doutrinário dos ambientes acadêmicos italianos da fase anterior. Festas e divertimentos pastoris em jardins prevalecem sobre as danças de salão, sempre em voga na época barroca. A frivolidade da comédia supera o tradicional drama das tragédias clássicas. A musa da comédia talha mais do que a da tragédia, Melpomene, ou dos hinos sagrados, Polínia, serve de motivo para se criarem retratos imaginativos, onde um mundo de realizações e alegrias efêmeras subjaz a alma do personagem retratado, como nesse mármore de Jean-Baptiste Lemoine. Com efeito, Madame d'Angeville nos sugere uma vida entregue aos contentamentos, embora superficiais. Maurice Quentin de La Tour é um exímio pintor de pastéis, como nesse autorretrato por ele realizado. Para além da técnica visivelmente apurada, assoma na obra uma habilidade em representar esse clima de alegria tão típico desse período, que parece contaminar o artista em suas realizações. Muito embora na vida real tenha por desfecho o suicídio. A sensualidade da arte Rocaille atinge um nível que nunca se tinha alcançado em épocas anteriores. Não se trata exatamente apenas da expressão do nu, mas de uma representação do corpo humano entregue à ociosidade e ao sonho do prazer mundano. Nesse Nascimento da Vênus, de François Boucher, corpos femininos e masculinos se deleitam entre rochas, espumas e onda do mar, como se estivessem sob o leito macio e convidativo ao prazer, sobrevoado por gênios do amor. O desejo pela união carnal parece interessar mais de perto a esses artistas que se voltam para a sensualidade do corpo feminino e o representam de diversas formas, especialmente dentro da perspectiva da mitologia clássica. Mas, além da vida doméstica aristocrática, aparece representada na sua mais completa intimidade, inclusive nos ambientes de alcova, como nessa imagem, onde uma moça retratada por François Boucher, à maneira de uma odalisca, aparece entregue a uma vida de ociosidade e de prazeres secretos. O barroco havia se caracterizado pela contradição, pelo recurso do chiaroscuro, pelo linguajar doutrinário, enquanto o rococó usou temas frívolos e delicados,
numa clara reação à solenidade da realeza e da igreja. As cenas mitológicas e seus personagens, aliás, assumem o status da própria nobreza num jogo de deificação de uma classe social que atingia importância no cenário europeu. Veja-se essa toilette da Vênus, onde o artista retrata uma deusa do Olimpo envolvida pelos cuidados de uma dama francesa do século XVIII. Ou ainda nesta Ártemis, na passagem em que ela é espreitada em seu banho por Acteão, o caçador que veria sua nudez e que seria, por isso, castigado mortalmente pela deusa implacável. A temática do retrato feminino também na escultura aparece, ora eternizando a beleza de uma jovem da alta sociedade, ora na representação de uma ninfa cuja nudez serve de adorno ao ambiente, e com ela a representação do amor, que agora aparece nos jardins na forma do Cupido. Os trabalhos em porcelana mantêm viva a noção da delicadeza do estilo, sem perder de vista a temática do amor, tão presente nas Fêtes Galantes. São imagens recorrentes na série sobre o progresso do amor, pintada por Honoré Fragonard, como nessa Confissão de Amor, representada num momento de extrema delicadeza e oferecida pelo rei Luís XV a sua amante, Madame du Barry, que acabaria por recusar a obra, talvez por perceber a proximidade do gosto austero do neoclassicismo em ascensão. A inocência das crianças era apresentada em pinturas de graciosa delicadeza, como nesse Menino de Pierrot, também de Honoré Fragonard. A vida que tanto encantava a nobreza em sua intimidade pueril iria perdurar por mais um tempo, até que, no último quartel do século, se aproximassem os momentos dramáticos da Revolução Francesa, e todas aquelas certezas apoiadas em privilégios e ilusões estavam prestes a ruir, como num castelo de cartas. Na arquitetura, esse estilo francês deu mostras de sua vitalidade tanto nos casarões aristocráticos de Paris, quanto nas igrejas construídas nessa época em outros países, de que é exemplo lapidar a Igreja dos 14 Santos de Balthasar Neumann, na Alemanha, cujo interior denota um espaço de extremo requinte, bem iluminado, com emprego de vários materiais e marcado por uma monumentalidade que chegaria a ser quase inconcebível com a escala das edificações desse estilo, menos relacionado ao poder real que à aristocracia. A estética rocaille estaria melhor interpretada, talvez, na Igreja dos Peregrinos, em Vias, de Domênico Zimmermann, que é de 1746 e apresenta uma dimensão mais compatível aos palacetes da nobreza bávara do que aos exageros de Versalhes, eterna referência da suntuosidade da arte francesa dessa época. No seu interior prepondera um gosto marcado pelo adorno, que ultrapassa os limites arquitetônicos para o qual foi concebido, ganhando o teto e as paredes pintadas de branco, ao lado de pedras de cores decorativas, como se pode ver no retábulo do altar-mor, ou ainda no seu púlpito. Do mesmo arquiteto da Igreja dos 14 Santos, Balthasar Neumann, pode-se mencionar o Palácio dos Príncipes Bispos de Wolfsburg, localizado na Baviera, onde Giambattista Tiepolo realizaria pinturas ilusionistas sobre a escadaria monumental. Vários aposentos desse monumental palácio primam pelo decor rocaille. No Brasil, pode ser mostrada a Igreja de São Francisco de Assis, localizada em Ouro Preto, com seus partidos dinâmicos na fachada e na sua planta baixa curvilínea. Os adornos de Antônio Francisco Lisboa, feitos em pedra-sabão, que encimam a entrada da edificação, projetam-se sobre a parede até o medalhão situado na cornija,
arrematada por um frontão semicircular que confere um tom requintado e arrebatador a todo o frontispício da lavra desse artista. No seu interior, ainda de autoria desse grande nome da arte brasileira, o retábulo da Capela Mor tem uma obra de talha rica e grandiosa, que se projeta igualmente para além dos limites físicos do ambiente da Capela Mor. E ganha o teto de Manuel da Costa Taide, outra expressão, ao lado de Aleijadinho, da arte mineira de seu tempo, autor de pinturas de tons pastéis e adornos, onde aparecem rocalhas em profusão. No final do século XVIII e início do seguinte, o rococó entraria em declínio com a ascensão de uma nova classe social, a burguesia, que reivindica seu quinhão de participação no Estado, combatendo os privilégios e defendendo o culto à virtude e à representatividade política dessa classe social. O formato desse discurso moralizante e austero será o neoclassicismo.